Essa lei tem gerado debates sobre a necessidade de equilibrar o uso da tecnologia com o aprendizado e sobre como as instituições podem se adaptar a essa nova realidade, promovendo um ambiente educacional mais concentrado e produtivo. Para entendermos mais sobre este assunto, que eu tenho certeza que você ouviu falar por aí, né? Volta às aulas já início praticamente das aulas, já começando esse ano letivo, e nós estamos escutando esse debate no ar e rolando na sociedade, em todos os lugares. Para nós entendermos ainda mais, nós vamos trazer uma especialista aqui, uma pessoa maravilhosa que já vem trazendo esse assunto tão importante para ser discutido. Nós vamos conversar com a nossa querida Maria Maleba. Ela é pedagoga e diretora do Centro Educacional Ser Estela e é professora universitária na Unifateia, na cidade de Lorena, São Paulo. Seja bem-vinda, minha querida Maria Maleba. Bom Bom dia para dia, você, Pablo, tudo querida. bom? Tudo Obrigada certo? pela oportunidade, obrigada a todos os ouvintes. Nós que agradecemos aqui a sua presença e para falar de um tema tão importante, não é verdade? Porque aqui tem É, ouvintes que é mãe, avó, tá todo mundo ligadinho, pai, avô, enfim, tio, tia. É um assunto que mexe literalmente com o nosso coração, com a preocupação dos nossos pequenos, com o futuro da nossa sociedade, do nosso Brasil, do nosso mundo. Minha querida, sim, como pais, alunos e professores podem se adaptar de forma eficaz à proibição do uso de celulares nas escolas? olha, eu acho que assim, a adaptação de forma eficaz é mais no sentido da gente se conscientizar da importância dessa nova lei. A partir do momento que a gente entende que hoje em dia já está caindo aquela ideia de que a tecnologia, sim, ela veio com força, ela faz parte da nossa vida, mas ela tem um tempo certo de acontecer na vida do ser humano. Já existem vários estudos, várias pesquisas que inclusive foram a base para essa lei, de quando esse celular ele é em excesso para as crianças, principalmente na primeira infância, e daí primeira infância eu falo, né, de 0 até 12, 13 anos, entrada da pré-adolescência, o prejuízo para o desenvolvimento intelectual dessa criança é muito grande. Então essa é a parte principal do eixo de conscientização dos adultos, para eles entenderem que eles precisam sim agora mediar e controlar o uso das telas para essas crianças. Porque essas telas elas vieram aos poucos, né? Vieram primeiro com a televisão que era aberta, então a criança não ficava lá o tempo inteiro, porque não era sempre que ela tinha acesso a conteúdos que faziam sentido para ela. Depois entraram os celulares, o smartphone, e aquilo foi dominando a nossa vida. Até o ponto que a gente percebe hoje que está todo mundo o tempo inteiro com o celular na mão. Mas daí agora a gente está percebendo que o todo mundo tudo bem, mas os pequenos estão tendo prejuízo com isso. Exato. Olha, de que maneira que os educadores podem apoiar os alunos no processo de adaptação à ausência do celular, promovendo aí uma interação mais produtiva, até porque, como você disse, para nós acaba sendo já um probleminha, porque nós É, adultos estamos muito dentro do universo do celular. Ele está na palma da sim. nossa mão, é fácil acesso e a gente precisa agora talvez se educar para educar eles. Seria isso? Sim, 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 exatamente. Assim, a primeira dica que eu dou é dentro da escola, né? Eu acho que dentro da escola, faz parte da lei o suporte emocional, psicológico que a escola deve dar para as crianças e para a família, né? Porque a gente já tem sim falado muito de crianças que estão viciadas, já tem se usado esse termo de vício tecnológico. Então, como qualquer outra droga que gera vício, existe um processo de desintoxicação. Então, por isso, atentado a isso, a lei federal ela exige que a escola dê apoio emocional e psicológico para essa família, para essa criança, por conta desse rompimento. E uma alternativa muito boa para as escolas é a elaboração dos planos de aula. Então, colocar aulas mais na natureza, tirar um pouco essa criança de dentro da sala de aula, um ciclo de leitura embaixo da árvore que tem lá na escola. Todas essas mediações ajudam muito a criança a voltar para aquele contexto de aprendizagem a partir do corpo. Ela vai correr, ela vai brincar, ela vai estar num ambiente mais aberto e ajuda ela a lidar com aquela ansiedade. Já em casa, Uhum. desculpa. Não, pode falar, isso mesmo que é importante. Aqui a segunda dica era em casa, né, para as famílias.
E daí sim, para as famílias tem assim, é a extensão dessa fala. Então as famílias primeiro têm que atentar que elas também precisam reduzir o tempo que elas ficam com o celular na mão, porque não adianta você proibir o pequenininho e você ficar do lado dele o tempo inteiro com o exato. celular. Uhum. Então assim, pelo menos nesse começo, até a criança entender que essa é a nova regra, idealmente é a gente também se policiar mais e estar mais presente com a criança. Mas a gente sabe que não precisa também estar o tempo inteiro ali, entretendo e brincando com aquela criança. Acho que isso também é um ponto hoje das nossas gerações. A gente acha que a gente precisa estar sempre envolvendo a criança em conteúdo. E não, ela precisa reaprender a lidar com o ócio, a lidar com o que ela tem que fazer ali dentro da casa, colocar ela para ajudar nas tarefas domésticas, ajuda pra caramba. E quando você tem a oportunidade também, levar ela para um parque, para um clube, para um ambiente aberto, para deixar ela explorar um pouco. E ela reaprender a usar a criatividade, a exploração, que faz parte do desenvolvimento infantil. Maravilha. A casa, a escola é a extensão da casa, poderia dizer Sim, isso, né? Não tem sim, como, precisa. não tem como, né? Não falar de escola, não falar de casa. É, você entrou numa questão a respeito dos vícios aí, mas olha, conta pra gente mais detalhado quais os riscos do uso excessivo de tecnologia em casa para compensar a falta de dispositivos na escola e como os pais podem identificar esses sinais, assim. Você poderia dizer para mim? Claro, claro. Um dos principais indícios é a ansiedade. Tanto que existem algumas famílias falando, tipo, ai, mas eu tenho medo de tirar a tela porque ela vai ficar muito ansiosa. E a gente já tem relatos de até países que já estão com essa lei em voga há algum tempo, que eles falaram que foi o inverso. Eles tiraram o celular, a criança teve, obviamente, um pico de resistência, mas muito rápido, uma semana, 10 dias, essa criança começou a reduzir muito a ansiedade dela. Então, acho que o primeiro sinal é, sim, uma criança mais ansiosa, mais agitada. Então a gente já sabe que essa tela ela tem um estímulo excessivo do pré-frontal dessa criança. E essa parte pré-frontal do cérebro da criança, ela ainda não está totalmente desenvolvida. Então você gera também além do hiperestímulo, uma diminui a plasticidade cerebral. Então essa criança que fica muito na tela, ela tem menos criatividade, ela desenvolve menos a autonomia, ela tem uma regulação emocional mais escassa, porque ela sofre menos desafios na vida, no dia a dia. Então esses são alguns pontos importantes. Minha querida, minha querida, a gente vai ouvindo você, Maria Maleba. É gostoso, dá vontade de ficar quietinho só te ouvindo, porque você, você sabe, nós Obrigada, somos Pablo. pais, é gostoso, é muito bom, é muito claro, muito exato as suas falas, a gente vai se identificando, vai lembrando dos nossos pequeninos lá em casa. Eu sou pai de 2 filhos, o Pietro e a Rebeca, Pietro com 11 anos, a Rebeca com 8 aninhos de idade ali. Ai, que Então, belezinha. essa idade, nós temos aí, claro, temos esperança, viu? Mas temos uma bombinha na mão aí que a gente precisa se organizar, essa Sim. geração por esse tempo, né? Então, E, Pablo, eu é posso desafiador. também falar um pouco desse desafio e Pode dessa falar. nossa geração de pais. E Sim. que na sua fala me trouxe muita amorosidade, né? Deu para Uhum. sentir o seu amor, as crianças e Sim, esse sim. lugar de ocupação com elas. Claro. E eu tenho também uma fala que é o seguinte: a nossa geração está vindo para curar muito com os nossos filhos esse lugar da autoridade, né? Então a gente busca ser mais uma escuta ativa com essa criança, ter mais atenção a ela, ter mais amorosidade. Mas a gente tem percebido, principalmente aqui como diretores, Uhum. educadores, que existe uma confusão pequena nessa cura, nesse processo de cura da nossa geração, que a gente está com muita dificuldade de dizer não para nossas crianças. Hum. Porque a gente automaticamente associa não àquele lugar daquela autoridade que muitas vezes a gente sofreu quando era pequeno, né? Aquele lugar do Sim, sim. autoritarismo. Uhum. Só que a gente precisa entender que não também é amor. É a forma com que a gente diz não. Então você vai dizer não para aquela criança, você vai entender que ela vai romper, que ela vai ficar brava, que ela vai chorar. E você vai estar ali do lado dela falando: eu entendo que você está frustrado, eu sei que você está bravo, mas eu estou aqui com você. O não seria aquela frustraçãozinha que a gente aprende lá no berço. Exato. E Palavrinha faz tão parte. pequena, mas que marca lá dentro da nossa emocional. Não.
não é não. Exato, exato. E faz parte. E não precisa ficar fazendo Exato. explicações e Uhum. fórmulas, que isso também atrapalha a criança. Ela não consegue entender. Mas se você dá colo para ela na sequência, só isso já traz um fluxo muito importante para essa criança de aprendizagem. Maravilha. Maria, nossa, foi muito boa a nossa conversa, está sendo, dá vontade de ficar mais tempo aqui, eu acho que eu tenho até um pouquinho de tempo aqui ainda, sabe? Tem um tempinho aqui, dá vontade. Eu já escutei falar de você, do Ser Estela, e te ouvindo agora, vendo o Ser Estela se ficando presente aqui na fundadora, né, desse É, centro sim. educacional, ele fica ainda mais, como que eu posso dizer, fica ainda mais interessante, sabe? E, Obrigada, Pablo. nossa, eu desejo muito sucesso, que Obrigada. você seja esse apoio, essa base que forme a nossa cidade, que forme a nossa região, o nosso estado, o nosso Brasil todo. E por que não dizer, né, o mundo afora, né? Hoje a gente está interligado, né? Então, uma coisa que a gente fica muito hoje preocupada com as crianças, se fala do celular, aí vamos falar do tema só de escola. Imagina para mim, para minha pessoa aqui que está te entrevistando como comunicador, ter que falar de escola, eu falo do celular, nossa, vai família, abre um leque, é uma ramificação, parece que a gente vai Imenso. conversando e vai chegando a cada momento em mais uma, dá vontade de falar muita coisa, gente. Não dá um programa só, não dá um pedacinho do programa, tem que ser um programa inteiro, talvez, para se falar sobre essa questão que é família, é criança, é pai, é ser mãe, gente do céu, é ser educador, é ser professor. Eu queria que você desse falasse diretamente com os profissionais, os pedagogos, os professores, diretamente para os pais, uma palavra agora final sobre esta situação que a gente vive hoje na sociedade. Como que você, como que a gente pode abordar melhor essa questão e deixar uma mensagem final para que Claro. cada pessoa possa pegar essa semente que você está lançando aí e colocar no terreno do coração. Olha, minha mensagem principal vem com uma palavra que é paciência. Eu acho que a paciência nesse momento ela é primordial. É entender sim que a gente está passando por um momento de adaptação. O novo muitas vezes assusta. Não assusta só a criança, assusta a gente, adulto também. Sair da zona de conforto, fazer algo novo que vai tirar os nossos horários, vai romper alguns processos. Quando a gente olha com serenidade, porque hoje o mundo está muito agitado, né? A gente tem uma cobrança muito grande de resultado, de eficiência, e lembrar que com a criança não precisa disso. A criança ela consegue eficiência nos processos, e o processo é um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Então, para nós adultos, né, educadores, sendo ele pai, família, comunidade, lembrar assim, sorrir, é novo para todo mundo. Então vamos um dia de cada vez, olha para aquela criança, tenta entender, seja firme, porém amoroso, esteja presente, e aos poucos a própria criança vai ajudando a gente a entender o novo. É uma troca, né? A educação é uma troca, é aprender a educar a aprender. Maravilha. Maria Malerba, pedagoga e diretora do Centro Educacional Ser Estela e professora universitária no Unifateia, em Lorena, São Paulo, veio aqui hoje com muito carinho, com muita sabedoria também, que é importante, trazer para nós esse tema tão difícil de conversar, mas esse final você deixou o nosso coração mais tranquilo, viu, Maria? Sim, Muito sim, não precisa obrigado, de viu? ficar se cobrando, tá Não tudo tem. certo. Maria Malerba, muito obrigado. Obrigada, Pablo. Obrigada, ouvintes. Obrigada a vocês todos, viu? Tchau, tchau. Um abraço para você. Gratidão. Até uma Abraço. próxima, se Deus quiser, a gente se encontra aqui Se na Rede Deus Aparecida quiser de e Rádio. puder. Tchau, Assim tchau. seja. Tchau. Tchau.